Bom dia, gente, tudo bom? Meu nome é Humberto Gomes, aqui você está no canal Humberto Gomes, um canal que a gente aborda diferentes aspectos relacionados ao exercício físico. E hoje a gente vai dar continuidade à série de nossos vídeos em que eu vou ensinar a vocês como calcular a carga de treinamento mediante diferentes formas no Excel, ok? Se você não é inscrito no canal, se inscreve lá, deixa as notificações ativadas e que a gente vai estar sempre postando a cada semana um ou dois vídeos relacionados ao exercício físico, tá bom? Então vamos lá. Bom, primeiro vídeo a gente abordou um pouco relacionado à carga de treinamento, né, e a sua importância no que diz respeito a um processo de periodização. Tá? É claro que como todo método, como toda forma, né, ela apresenta as suas limitações, mas não deixa de ser uma variável, né, interessante que deve ser utilizada no controle da carga de treinamento, né, de seu atleta ou de seu cliente, tá bom? Bom, a primeira forma que eu vou apresentar para vocês é o que a gente chama de TWIMP geral, tá? Então, se você observar, eu construí uma planilha, né, muito simples, que depois eu posso compartilhar com vocês, só entrar em contato, tá bom? Eu deixo compartilhado, não tem nenhum problema quanto a isso. Bom, conforme já está aqui na planilha, você só vai precisar preencher os dados que estão em amarelo, tá? Os demais serão calculados automaticamente. Pode modificar alguns parâmetros? Pode, fica a seu critério, tá bom? Exemplo, eu não quero utilizar a frequência cardíaca máxima proposta por Tanaka, quero utilizar uma mais específica. Pode, pode, só é ter cuidado, obviamente, na hora de inserir a variável, né, para que não desconfigure a sua planilha, correto? Bom, então vamos lá. Vamos pegar um exemplo de um indivíduo de 40 anos, eu coloco a idade, a frequência cardíaca de repouso dele, vamos alterar aqui para 75. Observem que os dados abaixo, onde tem TWIMP, unidades arbitrárias homens em azul e abaixo de mulheres, já começa a sofrer alterações, porque obviamente os dados estão interligados. Tá? Aqui a duração da sessão em minutos, vamos reduzir, né? Vamos colocar um tempo menor, 40 minutos. Esse valor 1,92 é constante, assim como mulher também é constante. O que é esse delta de frequência cardíaca? Né? O delta de frequência cardíaca nada mais é do que a frequência cardíaca média, não é, da sessão, tá? Menos a frequência cardíaca de repouso. Tá? Você vai dividir, obviamente, depois pela frequência cardíaca máxima da sessão e pela frequência cardíaca de repouso. Precisa se preocupar tanto com isso? Não, é interessante você saber do que se trata, mas não precisa, já que está automatizado na fórmula, tá bom? Feito isso, acabou o meu problema, eu já vou ter, obviamente, o valor para homem e o valor para mulher. E a partir do momento, se eu preencho, se eu altero o dado, por exemplo, do tempo, observe que já muda. Se eu aumento, eu fiz um treinamento mais longo, já altera. Tá? Então, com isso, você faz o monitoramento do seu atleta, correto? A segunda fórmula proposta é a do Bannister, não é? Em que ele leva também em consideração a duração da sessão e o que ele chama, não é, de frequência cardíaca de reserva. Tá? Essa frequência cardíaca de reserva está aqui embaixo como foi calculado, tá bom? É importante você prestar atenção, obviamente, principalmente na consideração da frequência cardíaca média da sessão, assim como a anterior, e a frequência cardíaca máxima. Em todas as fórmulas, não é, que eu construí aqui para vocês, eu já deixei como sendo a Tanaka. É a melhor? Não sei, não é? É a que eu uso, é a que eu geralmente recomendo. Mas sempre que possível, procura, não é, identificar ou buscar na literatura a frequência cardíaca que mais se adeque ao seu público, seja ele atleta, obeso, sedentário, tá bom? Enfim. Então o procedimento é o mesmo, tá?
basta você inserir apenas os dados. Para efeito de comparação, vamos pegar os dados do primeiro. Então, nós colocamos 40, sujeito de 40 anos, é isso, em que a frequência cardíaca de repouso dele foi de 75, então a gente coloca aqui 75, ok? A frequência cardíaca média da sessão, não é? Foi 160, então a gente coloca aqui também 160. E a duração nós utilizamos como exemplo, aqui variamos bastante, mas vamos pegar, por exemplo, esse aqui, 120 minutos. Tá bom? 120 minutos. Então, o que é que a gente já observa? Né? Observa que já teve uma diferença, né, do modo geral para a equação proposta pelo Bannister, ou seja, com os mesmos dados, é isso, com os mesmos dados, já houve valores, conforme vocês podem observar aqui, diferentes, é isso? Então, diante dessa condição, o que é que a gente vai começar a observar? Né? Que eu tenho que me basear por um dos modelos, haja vista que alguns, embora a variável fisiológica considerada, principalmente a frequência cardíaca de repouso, a frequência cardíaca média de trabalho e a máxima, obviamente pode sofrer, né, variações. A do estágano, idem, né? Então vamos considerar agora a do estágano mais os mesmos dados, né? Sujeito com 40 anos, é isso. Frequência cardíaca, a gente utilizou de repouso 75 batimentos, então nós colocamos aqui 75 batimentos, tá? A frequência cardíaca média da sessão, né, nós consideramos como sendo 160, okay? Então a gente coloca 160 e, obviamente, a duração nós consideramos 120 minutos. Então aqui praticamente já tem, né, 282, quase 290, né, unidades arbitrárias, o que obviamente se aproximou muito mais aqui, não é, do Bannister e se distanciou bastante aqui do modelo inicial do TRIMP, tá certo? Então vamos para o último modelo hoje. Esse último modelo do Edwards, ele é bem interessante porque ele faz uma diferenciação em cada zona de trabalho. Então você vai ter que saber exatamente quanto tempo o seu atleta ou seu cliente ficou em cada zona para poder você fazer o cálculo mais adequado. Então aqui, ó, o que é importante é o tempo, tá, que o seu atleta ficou na zona 1, você coloca aqui, ó. E como é que eu sei o que é zona 1? Eu vou, obviamente, calcular a frequência cardíaca dele e ver quanto tempo ele ficou na zona 1, correto? O mesmo raciocínio, zona 2 e assim sucessivamente até a zona 5. Então, esse atleta ficou 14 minutos na zona 1, 10 minutos na zona 2, 49 minutos na zona 3, 11, um exemplo hipotético. Depois, o que é que eu faço? Cada zona dessa vai ter um coeficiente. Basta multiplicar o tempo que ele ficou por esse coeficiente, tá? Então, vou multiplicar, por exemplo, 14 multiplicado por 1, tá? Eu vou multiplicar aqui por 1, ó. Tá bom? Vou multiplicar por 1. Deixa eu colocar aqui 1. Tá bom? Deixa eu dar um pouquinho de zoom aqui. Vou multiplicar aqui para mostrar como cheguei naquele resultado, tá bom? Igual a 14, né, multiplicado por 1. Tá bom? Então vejam aqui, ó. Eu simplesmente puxo, né, não preciso, tá? Quanto tempo ele ficou? 2 minutos aqui. Né? Então, aqui, desculpa, deixa eu ajeitar a fórmula aqui. Multiplicado por esse fator, não é isso? Então agora a gente puxa tudo, ó. Tá? Ele já faz o cálculo automaticamente. 49 eu multiplico por coeficiente da zona, né? Eu vou multiplicar
pelo coeficiente da zona, 4, não é isso? E, obviamente, pelo coeficiente da zona, o tempo que ele ficou, 5. Né? Se eu somar todos esses parâmetros aqui, conforme vocês podem ver, deu aqui ó, o mesmo valor. Tá? Então, com isso, gente, por meio desse recurso, né, de cálculo de zona de treinamento, né, proposto pelo Bannister, você consegue fazer um acompanhamento, não só, obviamente, pela do Bannister, mas pelas outras que nós apresentamos, você consegue ter uma ideia, né, de como está sendo a resposta do teu atleta, ou seja, o que a gente falou, a carga interna do seu atleta em relação ao que você planejou para ele. E com isso você consegue equalizar, né, como está sendo o avanço, a evolução do teu atleta. Com isso, você, obviamente, o objetivo é minimizar ao máximo possível risco de lesões e, obviamente, otimizar os resultados. Tá bom, gente? Então nós ficamos por aqui. Espero que o vídeo tenha sido útil para vocês. Deixe os comentários. Eu vou disponibilizar a planilha para quem quiser. Claro que essa é uma planilha muito simples. Você pode ir aprimorando, né, de acordo com a sua necessidade. Tá bom? Então se inscreve lá no canal. Deixa lá nos comentários, dá o like. E até o próximo vídeo. Valeu, gente. Abração.